estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Sem Cerimônias. E é um prazer ter você aí do outro lado com a gente. Dessa vez, nessa temporada aqui no Rio Grande do Sul, em comemoração aos 15 anos da UED, a nossa parceira magnífica, que faz um trabalho incrível dentro do nosso mercado de eventos. Aqui embaixo tem o QR Code e você pode conhecer um pouquinho mais dessa empresa, dessa plataforma, através do Instagram. Ela que faz todo o gerenciamento, toda a gestão dos nossos eventos com tanta eficiência, conectando muitos fornecedores. E antes de falar aqui dessa pessoa incrível que está na minha frente, eu também tenho que falar de outra fornecedora, de outra parceira, que é a Celebre a Sua História, que está com a gente também, caminhando, né, e mostrando a excelência do seu trabalho. Meninas incríveis que fazem celebrações no Brasil e também no exterior, contando a história de amor de tantos casais. Aqui na tela também tem o QR Code e você pode conhecer através do Instagram. E agora eu vou conversar com essa pessoa incrível que tem muito a agregar ao nosso mercado. Aqui na frente, Grazi Isopo. Isso aí, de Grazi para Grazi. De Grazi, de frente para Grazi. Só descubra qual a Grazi. Tudo bem? Tudo ótimo, uma Prazer satisfação. imenso ter você aqui, bater um papo, conhecer um pouquinho mais da sua história. Muito bom. Coisa boa. Olha, a gente tem que começar agradecendo o convite, sem dúvida, e dando parabéns pelo entusiasmo, pela vontade de produzir conteúdo de qualidade, de levar informação para esse mercado que a gente ama tanto, né? É isso aí, um prazer bom. imenso. Muito bom, eu que agradeço. Agradeço também ao Ed, que está aí com essa visão tão ampla, né, conectando Rio Grande do Sul, né, conectando os fornecedores e trazendo muito mais informação, agregando. Exatamente, né? Um mundo que é conectado tem que conectar, né? Isso, tá certo. Grazi, agora eu vou ficar assim, Grazi. Grazi, vamos falar um pouquinho aí do início da sua empresa para que as pessoas possam conhecer. Perfeito, vamos lá. Bom, eu sou a Grazi Isopo, eu sou CEO da Mega Palco e da Lona, e são duas empresas, uma bem novinha e uma já muito experiente. A Mega Palco tem 35 anos de história no segmento do evento, então tem muita história para contar, uma caminhada linda por épocas completamente diferentes do evento no Rio Grande do Sul. E a Lona é uma marca nova, que nasce da maturidade da Mega Palco, que foi lançada oficialmente há 30 dias, então, de fato, ela é muito nova. Nossa, é um bebê. É um bebezinho, com uma mãe muito experiente, né, com uma retaguarda muito boa. E nós falamos sempre dessa questão, né, a Lona é a maturidade da Mega Palco, é a necessidade de crescer, de evoluir, de atender um mercado cada vez mais qualificado e mais exigente. Tanto que nós temos, né, como objetivo, o nosso desafio é ousado e simples ao mesmo tempo, mas a intenção da Lona é elevar o padrão de qualidade das coberturas nos eventos. Então é para isso que ela vem. Tá certo. E você falou, né, 35 anos no mercado. Que bagagem, que experiência, né? Mas como é que você entrou nesse mercado? Como é que uma psicóloga cai de paraquedas no mercado Eu de eventos? sabia que tinha alguma coisa a mais. Bom, a minha entrada no mercado de eventos, ela não foi proposital, no sentido de ter o desejo de entrar nesse mercado, mas sim porque o Rodrigo, o meu marido, meu sócio, vem de uma família de empresa de evento, enfim, que é a Mega Palco. Então, assim, o Rodrigo, desde muito cedo, trabalhou na Mega e nós temos perfis completamente distintos. Então, eu caio na Mega Palco muito por uma demanda, necessidade interna de casal, porque o Rodrigo é o criativo, o Rodrigo é o que tem muitas expectativas, é o inquieto. E a Grazi é a racional, é a pessoa da gestão, é quem é apaixonada por pessoas, por treinar pessoas. Então, nós unimos esforços para fazer a empresa crescer e pensar sempre o próximo passo junto nessa combinação. Então, eu literalmente caio de paraquedas na empresa. Mas é bom
É bom, porque juntou, né? Na verdade, olha, são duas pessoas diferentes que se complementam, né, para o Exatamente. sucesso, certo? E fica a dica, tem que ser assim, né? Tem que Muita ser dessa gente forma. muito igual, eu acho que não faz a coisa acontecer com tanta velocidade. Pois é. E aí, com tanto tempo de experiência, como é que você enxerga o nosso mercado de eventos? Como é que você enxerga para frente o Uhum. nosso mercado? Eu entendo como um mercado onde a exigência é crescente, né? O padrão associado, a complexidade associada ao evento é cada vez maior. E acredito muito que é um mercado que está sedento e vai ficar cada vez mais por inovação e sustentabilidade. Eu acho que a gente precisa muito olhar para esse lado e por isso também nesse olhar a Lona vem com a batida da tecnologia, lançando moda e inventando algumas coisas por aí para seguir na batida de um mundo analógico, não, de um Analógico, mundo digital e digital. deixar para trás esse mundo analógico aí. Então é E isso. aí, o mundo digital, ele tá entrando. Quase todo mundo vem falando: olha, IA, IA. Vocês estão usando já essa, né, essa função dentro da empresa? Como é que está sendo para vocês? Um desafio grande, né? Porque se nós formos, o que que a Lona e a Megapalco fazem? Constroem estruturas. Então, assim, o nosso trabalho de engenharia é pesado, é matéria, né? E como é que a gente associa e quando a gente traz, né, narrando que nós vendemos muito além de cobertura. A intenção não é vender cobertura. A intenção é vender serviço e excelência. Então, daí sim, né, essas ferramentas e essa inteligência associada acontece. Há exemplo que o cliente da Lona acompanha o seu evento à distância em transmissão ao vivo. Então, daí tu me conta se para quem organiza um evento faz diferença precisar acompanhar uma montagem ou não. Não, ó, claro, gente, não, Vou querer. já colocou. Meu Deus, não estava esperando, mas tudo bem. O que que acontece, né? Pautado sempre no respeito absoluto pelo cliente, de entender a necessidade. E, pessoas que já me ouviram falar, eu bato muito na tecla, né? Eu digo, os organizadores de eventos precisam ser muito respeitados pelo todo que assumem de responsabilidade. Só que assim, vocês, né? Vocês são um povo muito de boa no sentido de ir levando, de ir ajustando, e a gente sabe da complexidade do todo. E por vezes ficando com uma demanda muito grande, a ponto de que a organização de um casamento, vamos exemplificar, robusto, vai levar pelo menos um ano, via de regra, na média. Mas o valendo vai levar 2 dias. Então, assim, quando vira a chave, né, esse tempo é precioso. E é uma provocação, né, que eu até deixo. Mas, organizador, será que o teu cliente tem dimensão do que são 15 minutos de atraso numa execução? Não tem. É fácil organizar 80 fornecedores, mais ou menos isso, Não, né, numa entrega. não. Então, nessa intenção, nesse movimento, a gente realmente pensando que entregar o melhor material, né, o melhor design, a melhor qualidade de equipamento é uma obrigação dentro da Lona. E trazer essa vantagem de dar tempo para o organizador era o diferencial que nós realmente disse, não, é aqui que tem que acontecer. E ao mesmo tempo da IA, eu brinco, a gente tem o padrão iFood, né? Que tu vai atualizando o teu pedido e sabendo o que está acontecendo. Então, Aham. assim, será que saiu para montar? Olha no teu telefone, tu vai saber se saiu. Nossa, que, nossa, que eficiência, porque, assim, tem o seu trabalho, que eu acredito que seja um trabalho incrível, assim, mas você não pensa só no seu. E aí você pensar no trabalho do outro e em como você pode contribuir para o trabalho do Uhum, organizador em prol de tudo, porque claro. se é bom para a gente, óbvio que vai ser bom para todo mundo e vai ser bom para os noivos, enfim. Uhum, Isso é diferente, né? Isso uhum, faz também, com certeza, você se destacar, uhum. né, no mercado. Então, parabéns. Obrigada. E com relação aos eventos, assim, eu sei que são desafiadores, mas qual que é o mais desafiador até que já aconteceu de mais desafiador?
De um evento pontual, de cenário. De Bom, cenários. quem fala de evento, falar de cenário, vai falar pandemia. Tá, Tá. ok. É isso Não. mesmo. Foi um terror, né? Não tem. Isso é incontestável. Ah. Falar de dia a dia, né? A gente costuma. Teve algum marcante, algum que você fale, poxa, esse daqui Nossa, em 35 anos? tem muitos, né? Meu Deus do céu, né? Eu digo, né? É uma característica pessoal. Eu prefiro esquecer. Mas vamos lá. Porque eu acho que assim, o problema ali acontece, né? E a gente vê a diferença realmente de um bom profissional, e isso em qualquer esfera, não só, obviamente, na estrutura, mas em qualquer parte do fornecimento de um evento. É a qualidade do fornecedor, tu vê quando dá errado, né? E quando mesmo que o processo tenha algum erro ou alguma falha, a coisa é refeita. Então, enfim, nossa senhora, desde tu ter que chegar num evento e quando tu vê tu tem um caminhão atolado, tu tem que baldear toda uma carga, tu precisa fazer acontecer e, que nem eu digo, sorrindo, né, seguindo, fazendo de conta que estamos tranquilos, quando na realidade só temos respaldo, mas a ansiedade bate e a correria acontece, né? São muitos desafios, sem dúvida, nessa Além caminhada. disso tudo, da logística em si, né? Você tem também a questão do tempo, né? Aqui no Sul Que, que aí, no caso, você não tem como prever, né? Como é que vai funcionar tudo, né? Então Aqui, se nós formos falar em temperatura, em amplitude térmica, né? A exemplo de um dia como hoje, vai amanhecer muito frio, há pouco falávamos sobre, vai ficar extremamente quente, vai esfriar novamente à noite. É um desafio conseguir transmitir isso pro cliente, daí eu falo cliente final, o noivo, a noiva, que tem um sonho, que tem que ser respeitado, que tem um lado emocional lindo, maravilhoso, de entusiasmo, mas tem que vir o profissional, né, o técnico, que vai te dar segurança e que vai te contar que no Rio Grande do Sul, por exemplo, mesmo que tenhamos nós uma noite muito boa, vai ter sereno, algumas coisas vão acontecer. Então, assim, para transmitir essa necessidade de profissionalismo, e é algo que eu destaco muito, daí, assim, como algo a ser observado no mercado de eventos, a necessidade da profissionalização do meio. Não é um trabalho artesanal. A competência técnica necessária é muito grande e, de novo, existe o lado emocional, mas o que faz a coisa acontecer é racional, é organizado e não dá para contar com o imprevisto. E aí, entrando nessa linha de emocional e de técnica, como é que a gente faz para equilibrar a expectativa do nosso cliente? Uma excelente escuta, sem dúvida, né? A gente vive uma era onde, apesar de não ser eu uma organizadora, né? A gente acompanha e vê. Não raro, a noiva chega com as expectativas muito bem listadas, ilustradas, com boas imagens, com referências, com tudo mais. Então, assim, isso tudo precisa ser acolhido, precisa ser entendido, contar sim e sempre com os melhores profissionais, o arquiteto que pensa, o decorador, o florista, né? É uma orquestra inteira acontecendo. Então, ter essa escuta e ter uma conversa gentil, no sentido de realmente poder explicar o que funciona, o que não funciona, porque, de verdade, nossa, eu não saberia dizer algo que o povo do evento não consegue entregar, né? Consegue, sempre dá, sempre tem uma forma, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá, como é que vai ser? Como é que vai ser? Tem. Não, como é que vai ser? Esses casos, assim, e assim, né, o povo principalmente, né, o povo da criação é muito criativo, dada a redundância, né? Então é aquilo assim, tu vê que eles ficam provocados, né? E nós da estrutura, por vezes, ficamos olhando, né? Tá dizendo sim para tudo. Tá bom, vamos embora. Como é que a gente faz isso acontecer? Mas é isso, é conciliando, sempre tendo muita parceria. Eu acho que as relações dentro do mercado são fundamentais. Se nós pensarmos, né, por exemplo, a Lona ou a Mega Palco, via de regra é a primeira empresa a entrar e a última a sair. Então, assim, eu não posso falhar. A minha falha significa
Uma bola de comprometer neve. o trabalho de todos os meus parceiros, colegas. Então, isso é uma responsabilidade associada muito grande. E aí, falando em comunicação, né, com os outros fornecedores, a sua comunicação ela vai muito com, no caso, com o decorador, né? Uhum, Então, vocês têm que estar bem alinhados. Não é uhum, tanto com a noiva, né? A noiva meio uhum. que passa as ideias e aí o decorador alinha com você. Exato. Como é que funciona esse processo de comunicação, de criação? Como é que funciona com você, com a sua empresa? Alinha essas pontas, né? Isso. Necessariamente acontecendo as visitas técnicas, então precisa, né? Nossa, que ponto bom que Dificilmente. você tocou, hein? Visita técnica. Ah, nós trabalhamos com as coberturas, com as estruturas, ou seja, nós precisaremos fazer nascer um salão que não existe, né? E uma vez que ele não existe, eu preciso conhecer o ambiente, eu preciso prever. E por mais que nesse ponto, sim, nós falamos sempre na questão do profissionalismo, ah, entra muito uma questão de criação nesse momento. Eu preciso trazer para dentro da empresa, discutir com o técnico capacitado, devolver um layout, dizer o que funciona, como funciona. Porque, gente, as questões técnicas envolvidas vão desde posição para vento, para sol, para escoamento de água. Então, são 1000 variáveis. Isso é feito dentro da empresa, esse estudo passado para o organizador uma sugestão, enfim, ajustado com layout para que se aplique e que funcione. E normalmente uma conversa entre arquitetos, o nosso arquiteto com o arquiteto que está desenhando, enfim, algo nesse sentido, próprio decorador, expectativas, aqueles pendentes gigantes, infinitos, por favor avisem, fica a dica, nunca bota um pendente sem avisar. Aí daí vem aquela história, não, mas é bem levezinho. Aham. Ai, meu Deus do céu. Mas É, bom. fica lindo, é maravilhoso. Eu fico pensando, porque o que que acontece? As expectativas, elas são geradas, elas são muito altas. Uhum. E aí, o que que acontece? Tem que ser bonito, mas tem Tem, que ser funcional. tem. Uhum. E, às vezes, encaixar isso na cabeça né, da noiva, ou até de uma decoradora muito sonhadora, Uhum, uhum, uhum. é um pouco difícil, É. né? Mas aí é bacana do jeito que vocês também lidam, porque vocês estão sempre ali com o pezinho no chão, né, Uhum. mostrando, olha só, dá, mas até aqui e daqui dá para fazer assim, né? Uhum. E isso é muito bacana, assim, porque dá aquele equilíbrio na hora da conversa, porque senão o balão vai embora e, enfim, né? Fica complexo. E aí, como é que. Aí vocês fazem essa parte, essa criação, junto com os arquitetos, né? Para Uhum. depois bater o martelo, certo? Para o cliente realmente poder enxergar o projeto dele já num 3D implantado, para realmente assim, é isso? Uhum. Então tá. Que bom. E teve algum projeto, eu sei que são anos, mas teve algum projeto que te dá aquele orgulho de você olhar assim, lembrar e. Dá, né? E quando a gente fala em orgulho, vem à memória, sem dúvida, alguns. Isso é bom demais. E deixa eu tentar pensar É algum muito, né? bem Vai todo. especial. Vamos lá, né? Vamos buscar. Cada um é muito especial, isso é o legal, até porque a mágica acontece no sentido de ser sempre diferente, né? Por mais que nós estejamos muitas vezes no mesmo local, montando algo que teoricamente é semelhante, é sempre diferente. E isso é mérito dos decoradores, organizadores, Uhum, que coisa boa. Mas tem um projeto que é emblemático, assim, é um que a gente lembra muito, porque eu acho que traz uhum. muito o DNA do desafio, né? Isso é legal. Dentro da empresa, o povo lá sofre muito para dizer um não. Então, assim, daí tu vê que assim, vai Sério? tentando, vamos lá, tá, mas será que não dá mesmo? Óbvio que tem sempre os mais cautelosos, né? Uhum. Inclusive o nosso coordenador de operação, se ele me ver falando isso, ele vai dizer, não, não, eu digo não, porque ele realmente, ele é sempre o mais centrado. Mas tem que ter aquele que diz assim, mas eu acho que dá, vamos testar, né? Vamos montar. E teve uma noiva que fez um pedido inusitado, o casamento aconteceu na propriedade da família, era um Hum. sítio, e tinha um lago muito bonito. E ela disse, eu quero casar no meio do lago. Hã? Daí, eu brinco, ela disse isso pro Rodrigo, tá? Pro meu marido. E daí o olho Aí dele vai fazer o assim, seu ó, marido é, né? Ah. claro que tu vai casar no meio do lago. E ela dizia, eu não quero só casar no meio do lago, mas eu quero assim, ó, caminhar sobre as águas. Eu disse, opa!
E eles fizeram, né? Na época foi montado ali, os meninos da operação desenvolveram todo um projeto. Foi montado dentro do lago, um tablado no nível da água. Então, assim, o registro do casamento, né? As fotos, tu vai ver literalmente como, né? Por conta do ângulo, andando em cima do nível da Sério? água. Foi um dos projetos mais audaciosos de Ficou execução. exatamente, ficou. Ficou assim, ó, Nossa, com queria o ver. mínimo suficiente para se ventasse um pouco, Ia a bater água água. não subir. Nossa. Mas assim, dentro de um lago, ou seja, que nem eu digo, um ambiente nada controlado, né? Então precisou todo um aparato de desenvolvimento técnico e engenharia, mas sim, ela caminhou em cima das águas como queria, foi bem legal. E é bom depois, né? Dá uma sensação de dever Uhum. cumprido. Muito legal, muito legal. Atender a expectativa do cliente, né? Ver a felicidade num momento tão especial como um casamento, né? Que é um momento de receber Uhum. bênção. Então, é bom demais. É Muito uma bom. satisfação Com imensa. relação a. Você falou da questão dos profissionais hoje em dia do mercado eh, estarem mais aptos para Uhum. poder estar entregando, né, um serviço de qualidade, de excelência. O que você orienta, né, para que essas empresas que estão iniciando, ou que já estão, mas que não, né, não estão ainda, estão artesanais Uhum. ainda, o que você orienta para que haja esse crescimento e automaticamente cresça para todo mundo? Porque se Qualifica todo o mundo mercado. qualifica o Uhum. mercado, isso Uhum. mesmo, seja bom. O que você orienta? Não te apaixona exclusivamente por estética. A tua autoridade é construída com a técnica. Então, obviamente que nós vivemos um mundo do belo, tem que ser muito bonito, mas esteja sempre respaldado pela questão técnica, segurança. É, quando eu falo que nós não vendemos coberturas, mas vendemos experiência, vendemos segurança, a gente precisa pensar em plano A, em plano B, em ter recursos, em fazer uma gestão de risco. Então, assim, tem toda uma inteligência associada que isso não é problema do cliente final. A noiva tem que realmente ficar extremamente tranquila, tá? Ela tem que estar lá linda, bela, radiante. O noivo também, né? Que nem eu digo, a gente acaba falando só da noiva. Ah, Parece que é, gente. Tem o não tem, tem o noivo. noivo, Ela né? não casa sozinha. Ela Acho que não casa, tá quase tudo. a Sempre é gente. uma dupla, né? Mas todos os técnicos envolvidos, na minha opinião, né, precisam desta condição, deste conhecimento e realmente a autoridade se faz em cima disso, porque daí na hora que dá errado, são as pessoas que fazem reverter, faz acontecer, sabe como lidar e pode estar acontecendo alguma coisa, a cerimônia está acontecendo, o, o convidado está sentado, ninguém percebeu nada e está tudo desenrolado, é isso aí. Nossa. E acontece, né? Não, Claro no que final dá acontece. certo. Sempre dá. Sempre dá certo. Isso daí Uhum, é fato. A gente sempre pensa, não, vai dar certo. uhum, No final, vai dar certo. E dá uhum. certo. Com relação também, ainda falando do profissionalismo, você acha que deveria existir? A gente não tem um curso, algo específico. Não existe. Uhum, A gente tem, assim, pessoas com profissões que se adequam uhum. ao mercado de eventos, né? Exato. Então, a gente vai adequando e o que você leva de bagagem você acopla e, e vai seguindo o barco. Uhum. E aí você acha que deveria ter? O que, que você Uma pensa? faculdade para trabalhar com Não, um eventos, algo nesse curso, sentido, uma algo que formação, né? algo que deixasse mais profissional e automaticamente também valorizasse Perfeito. o nosso mercado. Eu acho que capacitações são sempre muito bem-vindas, tá? Muito complexo, se nós formos pensar o organizador como maestro, né, dessa orquestra inteira de fornecedores, ele não vai saber tocar cada um dos instrumentos. Não, não Então, tem assim, não tem como. como. Agora que ele tenha recursos, por exemplo, para saber cobrar. Porque hoje, não raro, nós, exemplo, fechamos um contrato, entramos no processo ali de execução, de operação, vai ser enviado para o cliente documentação técnica. E nós ainda esbarramos em clientes que tu vê que eles não sabem o que é aquilo. Por que que está sendo enviado? Exemplo, toda a estrutura é uma obra de arquitetura efêmera. Da mesma forma que eu preciso ter documentação para fazer uma casa, eu preciso para fazer uma estrutura. Né? Então, assim,
a competência do organizador não é de fazer a documentação, mas é de saber da necessidade e exigi-la. E isso qualifica o nosso mercado. Porque muitas são as pessoas que não fazem, que não têm, e a gente entra daí na diferença, muitas vezes, de preço e de tudo mais, né? Da responsabilidade real associada. Pois é. Nosso mercado, por mais que ele esteja muito aquecido e Uhum. vem se aquecendo, o povo brasileiro é um povo que é festivo. Celebra. Uhum. A gente vê que ainda falta muito conhecimento para chegar ao nível que a gente deseja, chegar dentro do mercado de eventos, né? Mas eu acredito que ano após ano nós vamos chegar no patamar, né? Nós vamos nos profissionalizando ainda mais, conhecendo, agregando Sem dúvida. e crescendo mais ainda o nosso mercado, certo? Certíssimo. E eu sei que você tem uma frase de reflexão também, que eu li, mas vou deixar você. Pois é, e agora? Meu Deus do céu, agora até já me perdi Já na se minha perdeu. cola. Qual é? Deixa eu pensar qual é a frase de reflexão. Ai, me dá pistas. Qual delas de reflexão? Não, tinha lá qual o texto, qual a frase que você deixa de reflexão para as pessoas, para os novos, né? O pessoal que tá vindo. E não era pequena, eram umas 3 linhas. Olha ela, meu Deus, eu disse que não podia ter prova. Eu sei lá, como é que é? Eu já andei por aquele texto, já vim, já voltei Mas cola. aí é bom porque você fala, né, espontaneamente, isso. tem que ser. Mas talvez assim, pensando, né, na inspiração de alguém que já trabalha há bastante tempo, de alguém, né? Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelas pessoas, então quando eu vejo, por exemplo, as pessoas novas entrando no mercado de eventos, eu acho isso bom demais. É a perpetuação do mercado, é assim que as coisas acontecem, né? Precisa gente nova, precisa energia nova. Então eu acho que essa troca, sem dúvida, né, de quem já está há mais tempo com quem vem entrando, não tem limite. Não vai ser escasso. A gente não precisa disputar espaço. O evento é que o mercado é que precisa ficar cada dia maior, melhor. Então eu diria assim muito a questão do cuida de cada detalhe. O detalhe te dá autoridade, a técnica te dá autoridade. O erro, no sentido de alguma falha, ele pode vir a acontecer. Tá? O problema é tu não respaldar, tu não atender. É o teu cliente te ligar e não conseguir retorno. Precisar de um socorro e não receber. Então, assim, é nesse sentido. O nosso mundo no evento, ele... Até tem um grande amigo organizador aqui de Porto Alegre que ele diz, né? Ele diz assim, cara, se tu olhar o evento, tem tudo para dar errado. E a gente chega lá e faz dar tudo certo. E, de fato, é pelo grau de complexidade num espaço de tempo muito curto. Então, assim, é ter essa responsabilidade. E o povo do evento, na maioria, tem. Tem um ou outro que dá uma resbalada feia, assim, mas, assim, esse aí acaba ficando meio de achei ladinho, legal né? A frase, o evento tem tudo para dar errado, é mesmo. E a gente faz Se não for acontecer. pensar É um assim, caos, é um né? caos, É um né? caos provocado. É isso aí. Enfim. E projetos, como é que tá aí eu sei que você está com um filho novo, né? De 30 dias, um recém-nascido. recém-nascido. Nossa, dá um trabalho, recém-nascido. 30 dias Dá. chora. Oh, meu Deus, só o pai. É isso aí. E como é que tá aí os projetos para o futuro? Perfeito, assim, a meta para esse resto de ano de 2025, sem dúvida, é consolidar a lona, que as pessoas entendam a que se presta a lona, por que que ela vem, por que que nasce, porque a gente recebe essa pergunta, tá, mas e a Mega Palco, o que que acontece, né? A Mega Palco está lá, a Mega Palco fica, e fica a provocação, inclusive, cá entre nós, né? Como é que é o nome da empresa? Mega Palco. Por quê? Então, assim, por que que é Mega Palco? Ninguém pergunta, né? Por que que a gente lança... Gente, por que é Mega Palco? Porque a Mega Palco nasceu para fazer palcos. Lá na era do show da Xuxa. Faça a conta. Não vou fazer a conta, deixa quieto. Então, assim, hoje se a gente for pensar, né, o próprio nome. Então, precisava esse oxigenar. E a lona faz o quê? Lona.
Inclusive, a gente traz, né, nisso, dizendo assim, existe lona e existe a lona. Eu não sei se no país inteiro chamam de lona, mas aqui no Sul todo mundo chama de lona. Não, Coloca a lona. lona, faz a lona. Mas existem variações, Hum. né? Existem variações de lona. Pelo menos lá Uhum. no Rio a gente tem a transparente, Uhum. a com estrutura. Nossa, tem cada um, dependendo do estilo do casamento, do que é pedido, da Exatamente. estrutura, enfim. Uhum. Aí tem. Dentro da lona, falando, né, de lona e de planos, o que que acontece? A lona tem uma forma de fazer modular e paramétrica. Então, isso nos dá muita velocidade. Nada é feito, de fato, fabricado, construído no local do evento. Tudo é levado pronto. São peças já pensadas com encaixes para que ganhe sempre velocidade. Mas é por isso que a gente já tem as metragens, né? Quantos metros você Modular, precisa? exatamente. Modular, como você falou, né? 10 metros, 6 metros, né? Já vem Entendendo mais que rápido. assim, né, não raro tu tá num espaço e tu tem o tempo que te liberam, aquele espaço de montagem, e ele finda, ou seja, não tem um tempo muito longo de montagem. Mas enfim, como planos, né, com certeza consolidar esses serviços, trazer essa batida tecnológica sempre. A Lona veio não só com a questão dos serviços no seu lançamento, mas lançou formato novo, estrutura nova, coberturas com fechamentos retráteis que funcionam como janelas, porta de fato para abrir. Então, assim, a Lona monta coberturas com status de casa. Essa é a intenção. Depois com você sistema de pode ventilação, com N coisas de inteligência associada. Nossa, é outro nível, né? Como é que é? Tem que sair daqui do Sul, eu acho, né? Não, Vamos dar uma volta. era isso que eu ia falar agora com você. Qual era a perspectiva, né? Se vocês querem levar isso para o restante do Brasil, eu acredito que sim, né? Podemos, né? Vamos embora, Olha, né? olha que legal. Eu falei, você quer levar? Não, podemos. Podemos, estamos prontos. Vamos embora. Não, Né, com para levar certeza, com para o certeza. Brasil inteiro, né? E entendendo o que cada Cada estado região precisa. Claro, claro que e sim. levar esse serviço que, nossa, eu já tô querendo ver. Você falou do negócio, eu falei, Ficou nossa, eu quero curiosa, é ver. bom. Fiquei curiosa. Essa é a intenção. Fiquei curiosa. Eu fiquei assim, nossa, quero ver como é que funciona, como é que a gente consegue levar essa estrutura, que tudo que é novidade, tudo que é legal, tudo que é bem feito, agrega para o trabalho de todo mundo. Para todo mundo. E isso é uma maravilhoso. característica e eu acho que está tudo certo. Se nós formos acompanhar o desenvolvimento da Megapalco ao longo dos anos, algumas coisas hoje, por exemplo, que o mercado assumiu como padrão e usa, foram nós lançamos. E tudo bem, tá tudo certo, entende? O desafio e a responsabilidade de lançar primeiro. Vambora. Então tá. Então, incorporou, descobriram, gostaram. Vamos pro próximo. Né? Vamos pro próximo. Tá tudo bem, tá E tudo só certo. se copia o que é bom. O que é ruim não se copia. Não adianta. Tem um grande... Agora eu lembrando, né, de todos os amigos, colegas organizadores esses tempos, um deles postou ainda, ele disse, cara, a cópia é o melhor aplauso. Eu digo, então tá bom, vambora. Vamos inventar outra coisa. A cópia é o melhor aplauso, com certeza. Só se copia o que é bom. Então, assim, só que aquele que é o primeiro, ele fica com a responsabilidade de criar algo novo o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Exatamente. O tempo todo. Começou, tá todo mundo fazendo. O que eu faço? E eu acho que isso é legal, sabe? É uma autoprovocação, né? E isso eu não vou tomar como mérito meu, porque seria uma grande mentira. Isso é do Rodrigo. Quem vem e olha e diz assim... E hoje até, inclusive, o Rodrigo não mais atua diariamente nas empresas, nem na Lona, nem na Megapalco, porque nós temos uma terceira empresa. Como é que funciona aqui? Entrando um pouquinho pro pessoal, tá, Grazi? Só um pouquinho. Como é que funciona a Grazi do lar, a Grazi empresária, a Grazi esposa? Como é que é? Deixa eu te contar, então. Vamos deixar mais difícil essa conta. Ah, meu Deus. A Grazi mãe e a Grazi vó. Eu tenho uma neta. Oi! Então tá, vamos embora. Tem uma neta. Que Eu digo, não me linda. tira o meu título mais importante de todos. É desafiador, é desgastante, tem dias melhores, tem dias piores, tem dias que eu estou achando que tá tudo certo, super satisfeita. Tem outros que eu tenho vontade de sair correndo. Então, assim, né, que se é para falar Tomar um bem a remédio. verdade, é muito sobre isso. Mas a necessidade
de gestão nesse ponto, sem dúvida, tá? Ou tu tem uma equipe que dá conta do recado. E eu digo, né, nós como empreendedores, empresários, a gente precisa descobrir que o nosso tamanho pessoal, né, singular, é do tamanho dos nossos braços. Se tu quer passar disso, treina a gente. Desenvolve pessoas. Bem fácil, né? Não, eu adorei isso que você falou. É isso aí. Isso já é um. Olha assim, já é um corte, tá? Porque ela, assim, ó. Como é que o pessoal fala? Tramontina? Não, que vai. Foi cirúrgico. Foi muito cirúrgico. É Mas isso aí, nós somos... E isso dentro do mercado de eventos, eu que sou apaixonada por gestão, né, observo e vejo, tem muita gente que tá menor porque não atenta para isso, né? Tá tarefeiro, tá fazendo tudo sozinho, não tá treinando, dá trabalho treinar, desgasta, mas é valioso. Fora que a gente corre o risco de não ser o mesmo padrão, e não vai ser o mesmo padrão, porque as não pessoas vai são ser diferentes. igual, exatamente. Eu né? acho que esse é o maior medo, é o maior receio, de não manter o padrão do que Uhum. você já conquistou. Sem dúvida, garantir o padrão, garantir a qualidade que já foi entregue e atender a expectativa do cliente é sim um grande desafio, principalmente quando a gente entra nessa esfera onde nem tudo depende de mim, eu já preciso ter uma equipe, eu preciso de pessoas trabalhando. Então, são necessárias ferramentas, são necessários recursos de gestão, de condução, treinamento. E hoje eu digo, tá? O momento que a equipe entende os porquês, que a burocracia, que por vezes é barrada, deixa de ser algo chato e existe compreensão do porquê fazer um relatório, do porquê dar determinada informação e que aquilo realmente é recurso para que num próximo passo não estejamos nós decidindo no achismo, mas sim pautado em algo que a gente sabe que realmente foi medido, que aconteceu, que funciona ou que não funciona. Então isso é bem eficiente. Incrível. Olha, Grazi, você é incrível. Até conversando Nossa, com você, a muito gente. obrigada. Não, a gente sente assim como é que se diz? A seriedade, né, do seu trabalho, pela sua fala. E a gente vai. Eu quero ver as fotos, eu quero ver tudo. Vamos lá, vai ser uma satisfação. Eu quero ver. Vamos E lá. eu sei que você lembrou a frase. É verdade. É verdade. Como é que é? Deu um spoiler. Né? Pensando, né? E refletindo sobre o que falar hoje. Inclusive porque daí, sendo eu uma pessoa muito preocupada com as pessoas, da mesma maneira que a gente honra o cliente, a gente precisa honrar cada convite recebido, tá? Eu acho que é uma questão de real respeito e dedicação. Então, hoje eu dei uma estudada, assim, né, no que a gente poderia falar. Então, e essa frase que estava ali na minha cola, né, dizia que casar é sonho, casar começa inspiracional, mas que, de fato, a garantia do sucesso é técnica. Então, assim, eu acho que daí eu dou uma caminhada pelo todo que a gente já falou. E sim, é encantamento, é um dia maravilhoso. Ainda tem gente que pergunta, né, para que casar? Eu digo, para. Não. Por favor. Não, por favor. Essa pergunta, não. Não. Essa já é clichê demais. Para, não entendeu nada se tu tá em dúvida, cara. Não, é realmente... E daí trazendo para os meus valores pessoais, né? Porque família é um propósito, é pelo qual a gente vive, é para isso que nós viemos, é para trabalhar em prol das pessoas, é para fazer o que é certo. Então, é muito sobre isso. Isso persevera. Isso é o que nos mantém sempre alinhados e no eixo. Maravilhosa. Grazi, prazer incrível ter você aqui, bater um papo, conhecer um pouquinho mais da seriedade da sua empresa, da sua entrega, da sua técnica, profissionalismo, que num papo tão curto você conseguiu transmitir. Então, assim, eu sempre aqui eu tô para aprender. Eu sou muito mais do que alguém que apresenta. Eu sou a pessoa que aprende. Então, todo mundo que chega aqui, eu quero sugar ao máximo para poder estar aprendendo e crescendo e somando também. Então, Perfeito. muito, muito, muito obrigada por aceitar e muito obrigada por abrir um pouquinho mais do seu universo para todo mundo aqui.
Satisfação a minha, mais uma vez, obrigada pelo convite, participar, né, desse quadro, que vá longe, que traga sucesso, sem dúvida, pelo empenho de vocês. E fechando a respeito de tudo que a gente está falando, né, eu tenho uma meta que é levanta todos os dias, e vai ao encontro do que tu fala, por isso eu lembrei. Levanta todos os dias, sabendo que tu deve aprender alguma coisa naquele dia e fazer a vida de alguém um pouquinho melhor, todos os dias, de alguma forma. Todos os teus dias serão bem-sucedidos. É isso aí, muito obrigada. Ai, que agradeço. Grazi, vamos brindar? Vamos! De Grazi para Grazi? De graça para graça, vamos embora! Com água, Com que água faz bem para o organismo. Sempre, sempre. Somos água, né? Somos Muita água, água. é isso aí. Vamos lá. Olha, que Sucesso. venham muitos outros papos sem cerimônias. Vamos embora. Vamos lá.